Olá, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as vantagens e desvantagens de estudar EAD. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Bom, amores, para quem não sabe, eu sou formada no técnico em estética pelo Senac Osasco. Meu curso foi presencial, porém na reta final nós entramos de quarentena e eu precisei finalizar o meu curso de maneira remota. Então, eu fiquei aí mais ou menos 4 meses e meio, de maneira remota. Então, eu vim compartilhar com vocês as vantagens e desvantagens de estudar EAD de maneira remota, do meu ponto de vista, tá bom? Eu sei que tem muita gente que prefere estudar EAD, tem muita gente que prefere estudar presencial, assim como tem gente que prefere trabalhar home office, tem gente que prefere trabalhar presencial. Então, assim, varia muito do ponto de vista de cada um, da rotina de cada um. Mas eu vou compartilhar com vocês o meu ponto de vista, tá bom? Tô aqui com o meu roteirinho em mãos, para não esquecer de compartilhar nada com vocês. E vamos lá, vou começar com as desvantagens, porque eu gosto de falar a primeira parte ruim e depois soltar a parte boa para dar uma amenizada na situação. Desvantagens do meu ponto de vista. Eu gosto de estar ali presente cara a cara com o professor. Eu prefiro ter esse contato visual, porque eu consigo ver as expressões e fazer expressões que o professor entende. Se eu estou compreendendo o assunto, se eu não estou compreendendo o assunto, se eu tiver alguma dúvida, eu já levanto a mão ali, o professor já dá uma pausa, dá atenção, responde a pergunta, às vezes a pergunta também é a dúvida de outra pessoa presente, né? E de maneira remota já é um pouco diferente. Por quê? Por exemplo, no nosso caso, era somente a professora que estava com a câmera ligada e nós ficávamos com a câmera desligada. Uma professora até conversou comigo uma vez, uma devolutiva, que era um feedback que a gente tinha a cada fim de UC. E a professora falou para mim: eu gosto muito de ver as suas expressões, porque eu vejo que você tá entendendo, que você não tá entendendo, você tá com cara de dúvida, não tá? E essa professora, ela prefere 1000 vezes a aula presencial, porque ela falou: eu gosto de ver a carinha de cada um. Porque pelo olhar a gente entende mais ou menos o que a pessoa tá pensando, né, daquele decorrer da aula, se ela tá com dúvida ou não, se ela tá entendendo, se tá ok pra ela, se ela tá meio assim, se ela não ouviu e a professora precisa repetir. Então, esse contato presencial, pra mim, é 1000 vezes melhor. Eu prefiro estar ali cara a cara, ver as expressões do professor e ele entender as minhas também, pra ver se eu tô entendendo ou não. Segunda desvantagem do remoto é que eu gosto do contato com os colegas ali, apesar dos pesares, a gente sabe que sempre tem alguma treta na sala de aula, principalmente no momento de fazer trabalho em grupo, mas eu gosto desse contato com os colegas assim e tal. Às vezes, sei lá, no momento de pausa, tem 5 minutinhos ali que dá para você conversar um pouquinho. Então, no EAD já é mais solitário, digamos assim. Você está ali sentada na frente de um computador ou de um celular assistindo a aula e não tem esse contato com os colegas, né? Eu, particularmente, gosto desse contato. Eu sei que tem gente que prefere quanto mais distante do ser humano, melhor. Mas eu gosto desse contato com os colegas ali. Então, para mim, isso daí também é uma desvantagem. Ficar totalmente sozinho no momento da aula. Terceira desvantagem. Se você não tem foco, se você não tem determinação no estudo, você não vai conseguir aprender. Eu tenho uma dificuldadezinha aí. Eu tô aqui prestando atenção na aula e chega uma notificação no celular, aí quando eu vou ver eu tô aqui vendo, aí de repente eu lembro que eu tenho que entrar no Instagram, aí quando eu vou ver eu tô respondendo o comentário do YouTube, ainda mais pra quem é criador de conteúdo que sabe que toda hora tem alguma coisa pra fazer no celular. Então assim, se você não tiver foco de prestar atenção na aula, de prestar atenção no conteúdo, ficar pegando o celular ou dando atenção pra alguém em casa, assistindo televisão, você não vai aprender. Então, isso daí é uma desvantagem. Ao meu ponto de vista, eu tenho foco, mas como eu falei pra vocês, às vezes eu desvio aqui pro celular, esqueço. Sempre que eu começava a aula, eu já falava pra minha mãe, ó, tô entrando na aula, se chegar alguém aí, já nem me chama, se chegasse visita, porque eu queria estar ali, disponível 100% para aula. Quando acabasse a aula, eu podia fazer o que fosse, mas no momento da aula eu queria estar focada 100% na aula. Porém, isso aqui é um tormento na minha vida. Eu confesso para vocês que eu não tenho tanto foco quando o assunto é celular. Outra desvantagem, gente,
Aconteceu comigo 2 vezes, porém eu já vi relatos de pessoas falando que acontece com muita frequência, que é você dormir durante a aula. Como eu falei, a nossa câmera ficava desligada, a única que ficava ligada era da professora. A gente ligava, dava um oi no começo da aula, já desligava, porque como estava tendo muita aula ao mesmo tempo, a plataforma que a gente usava, ela caía muito. Porque era tipo o horário de pico de todas as aulas, faculdade, escola, e a maioria estava usando a mesma plataforma, que era o Microsoft Teams. Então, tava absurdo de ruim para ter aula. Então, a professora falava: desliga as câmeras para ficar menos carregado e deixa só a minha ligada. Então, a possibilidade de você dormir depois de um dia de trabalho, um dia cuidando de casa, de filho para quem tem, um dia corrido é muito grande. Ou até para quem não faz nada, gente, porque não fazer nada também cansa. Então, aconteceu comigo 2 vezes. Foram 2 dias assim que eu realmente tinha corrido muito, trabalhado. Trabalhei no ateliê, produzi conteúdo, gravei vídeo. Então, foram 2 dias que eu estava extremamente cansada. E eu assistia as aulas aonde? Na minha mesinha, sentada na minha cama para ficar mais confortável. Eu não ficava no banquinho, né? Eu ficava sentada na cama para ficar mais confortável, virava o notebook para mim. Quando eu via, eu tava ali, deitando, deitando, deitando e pá, dormia. Então isso daí é um problema também bem recorrente, principalmente para estudar à noite é complicado. Para quem tem filho, principalmente criança, é muito complicado porque você quer focar aqui na aula, mas a criança, ela não entende. Tem criança que ainda dá para você dar uma segurada, mas quando é muito pequenininho, a criança não entende. Então, ela quer te chamar, ela quer brincar, ela quer, sei lá, mostrar alguma coisa. Tem até um vídeo rolando na internet de um professor que estava dando aula e o filhinho dele entrou no quarto que ele estava, né, no escritório, e veio mostrar o dentinho dele que tinha caído naquele momento. Então, assim, aconteceu muita coisa, gente. Teve muito meme nessa pandemia de aula remota. A menina que foi usar o banheiro, o irmão dela veio, ligou o microfone e contou que a irmã tava no banheiro e tal. Então, assim, para quem tem criança em casa, é bem complicado aula remota. Eu não tenho filho, então eu não tinha problema com criança, né? E nem com a minha mãe também. Mas o problema é quando chegava visita de surpresa. Aí, para você tentar controlar a visita falando alto é mais complicado. Mas quem tem criança é bem complicado, tanto o lado de professor que tem criança para ministrar aula, quanto o lado de aluno que tem filho ou irmãozinho, enfim. E controlar a criança é complicado no momento da aula. O próximo ponto é que você precisa ter uma internet boa, principalmente como eu falei, né? Essas plataformas Microsoft Teams, aquela plataforma do Gmail também, acho que é Zoom, a do Gmail, eu não tenho certeza. Mas são plataformas que exigem uma internet um pouquinho melhor. Então você tem que ter internet boa, você tem que estar num ambiente silencioso, calmo, né? Tranquilo para você conseguir focar. E a gente sabe que principalmente quando a gente mora com pais, irmãos, bastante gente em casa é muito mais complicado. Então, para estudar EAD, gente, você tem que ter, olha, vou falar, feito toda uma análise para ver se rola, porque realmente é bem complicado. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Onde eu moro, o problema maior aqui é porque passa muita moto. Eu moro numa ladeira, então eles gostam de empinar a moto nessa rua e é um caos. Às vezes eu tava apresentando trabalho e eu ficava desligando e ligando o microfone. Aí meu professor, Priscila, tá tudo bem? É a moto passando. Eu desligava pro pessoal não ouvir, porque é muita moto aqui o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Então, meu único problema mesmo, no caso de estudar EAD, são as motos. Como nem tudo são espinhos, agora vamos para a parte das flores, né? Do meu ponto de vista, lembrando. Então vamos lá. As vantagens é que você economiza dinheiro com condução, no meu caso também com lanche, porque eu comprava muito lanche no grill que tinha na frente do Senac, o tempo todo eu estava comprando lanchinho, na hora do intervalo, vamos ali comprar uma coxinha, vamos ali comprar um chocolatinho, comprar um refrigerantezinho, tomar um litãozinho, então assim, estudar em casa você economiza bastante, com essas besteirinhas que você come fora, né? No caso, aumenta a energia, né? Mas também não é muito, 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 muito. Mas acho que ainda é pior o gasto com condução
e lanchinhos, para quem não tem controle assim como eu. E você economiza tempo também de deslocamento no caso, porque, por exemplo, a maioria das meninas da minha sala, elas moravam no centro de São Paulo, Carapicuíba. Então, o deslocamento delas do trabalho para casa, de casa para o Senac, do Senac para casa, ou as que vinham direto do trabalho também para o Senac, era uma distância longa. Eu não, eu moro super perto do centro, então para mim era super tranquilo. Eu trabalho em casa, então eu não tinha tanta dificuldade assim. Mas ainda assim, horário de pico, tem um trânsitozinho. O percurso que eu faria em 10, 15 minutos, num horário de pico, eu já faria em 25 minutos, por exemplo, porque aí dá uma travada no trânsito. É várias escolas ali, faculdade, pessoal saindo do serviço, mas então você economiza tempo e dinheiro. Outra vantagem é que cursos EAD são mais baratos do que cursos presenciais. No meu caso, o curso permaneceu no mesmo valor, porque como foi uma emergência, né, já estava no final do curso, então a gente entrou de maneira remota por necessidade. Mas agora, como esses cursos que estão iniciando na pandemia estão sendo de maneira remota, agora que está voltando aos poucos, né, as turmas divididas, mas agora os cursos estão com desconto justamente por isso, porque algumas aulas estão remotas e algumas aulas estão presenciais. Mas o curso 100% presencial ele é mais caro. Então, tem essa vantagem. Estudar EAD você paga mais barato do que estudar presencial. É uma vantagem, dá para economizar um dinheirinho. E outra vantagem que eu coloquei aqui, que foi uma coisa que me ajudou muito, é que eu conseguia focar muito mais nos meus trabalhos. Porque como a gente estava em pandemia, a gente não estava encontrando com o grupo para fazer os trabalhos, a gente combinava tudo pelo WhatsApp, né? Então eu conseguia estudar muito melhor, porque teve um dia que a gente foi para o laboratório de informática para fazer um trabalho e a professora precisou se ausentar um pouco, começaram a colocar música no celular e conversar e fazer mozona na sala, e eu nervosa porque eu queria fazer meu trabalho e eu não conseguia me concentrar, e tava nem aí, todo mundo, ai, para, nada a ver, pra que isso, hoje é sexta-feira, não interessa, é sexta-feira, mas eu tô em horário de aula, eu vim pra cá pra estudar, se fosse pra não estudar, eu tinha ficado na minha casa. Então, em casa, eu consegui focar muito melhor em fazer os trabalhos sozinha, em silêncio. Porque a gente sabe que trabalho em grupo, gente, é um caos. Ainda mais quando tem várias pessoas no grupo e você tá fazendo um trabalho sozinha, dando nome pros outros, né? Sou dessas. Eu faço trabalho, os outros montam nas minhas costas. Isso daí foi sempre, desde novinha. Então, para fazer os trabalhos, com certeza, fazer em casa, de maneira remota, é muito melhor, muito mais confortável. Mas eu sei que faculdade, né, EAD, tem os encontros na faculdade, né, para o pessoal fazer os trabalhos, né, dias específicos. Vamos se encontrar tal dia na faculdade para fazer o trabalho, para dar andamento no trabalho. Mas como o nosso, como eu falei, foi no decorrer da pandemia, eu amei fazer trabalho sozinha na minha casinha, no conforto do meu lar, no silêncio, na calma. Foi maravilhoso. Então essas foram as vantagens que eu quis listar para vocês, como eu falei várias vezes no decorrer do vídeo, sob o meu ponto de vista. Se você tem alguma outra vantagem ou desvantagem para citar, deixa aqui nos comentários para eu saber também, tá bom? Eu citei essas porque foram as que vieram na minha mente no momento. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem muito no gostei para ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificações para receber as novidades sempre em primeira mão. E não deixe de me acompanhar também nas redes sociais. Sou Pri Santana Blog, em todas elas estão aqui abaixo no box de informações. Principalmente o Instagram, que eu compartilho tudo em tempo real com vocês por lá, tá bom? E deixa aqui nos comentários também para eu saber o que você prefere, ensino à distância ou presencial. Eu particularmente ainda prefiro presencial. Eu gosto desse contato presencial, de estar ali cara a cara com o professor, do contato da sala de aula, apesar das tretas, mas eu prefiro presencial. Então é isso, beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!